Oi gente, aqui é a Kai, esse aqui é o Garoto do Vlog, então se você chegou nesse vídeo agora, seja muito bem-vindo. No vídeo e no vlogmas de hoje eu vou comentar com vocês os 7 clássicos que eu me comprometi em ler em 2024. Alguns livros eu tenho na minha estante, outros eu não tenho, vou comprar ao longo do ano para fazer esse projeto. Mas são livros que eu já queria ler há muito tempo e que eu sempre fiquei enrolando, então vamos começar que eu vou mostrar os 7 livros que eu vou ler em nome de Jesus nesse ano de 2024. Primeiro livro eu tenho aqui na minha estante é Razão e Sensibilidade, da Jane Austen. Ano passado eu li Orgulho e Preconceito e eu fiquei completamente apaixonada por Orgulho e Preconceito. É uma dose que eu quero repetir, entendeu? Eu espero que eu repita esse ano. Mas nesse livro a gente vai acompanhar a vida de duas irmãs, que é a Elinor e a Marianne. Ambas não têm fortuna, né? Então elas estão ali incumbidas viver uma vida infeliz por conta dessa questão da época, né? Que basicamente as mulheres tinham que ter um homem para sustentá-las e para cuidar delas, né? Cuidar. Então a gente vai vendo ali, conhecendo a trajetória dessas duas mulheres, dessas duas irmãs, ao longo da época em que elas viviam, né? E se elas vão conseguir ou não viver uma vida feliz, viver uma vida saudável dentro dos padrões da época. Outro livro que eu tenho aqui na minha estante que eu pretendo ler no ano de 2024 é Mulherzinhas. Teve gente que já leu esse livro e me falou que não gostou, e teve gente que já leu esse livro e falou que gostou muito, que é apaixonado pela história. Eu então quero tirar as minhas próprias conclusões e dizer o que eu achei pra vocês. Mas nesse livro aqui a gente vai conhecer a história das irmãs March. Não sei se é assim que se pronuncia o sobrenome delas, mas a gente também vai acompanhar que é uma década restrita a mulheres, né? Então tinha muito machismo, muitas coisas que hoje em dia a gente acha surreal que existiram naquela época. E a gente vai acompanhar então as desilusões amorosas, as aventuras, as perdas dessas mulheres e, além de tudo, os aprendizados que essas irmãs vão ter ao longo da história e da trajetória delas. Outro livro que eu quero ler esse ano e que eu considero como um clássico contemporâneo é O Conto da Aia. Ele foi lançado em 1985 e ainda assim ele repercute muito nos tempos de hoje, né? Nesse livro aqui a gente vai conhecer a Offred, a gente também vai conhecer a história das mulheres de Gilead, né? Que não têm direitos e elas são divididas em categorias. Cada uma delas tem uma função específica para o Estado, né, para o governo. E a Offred, ela foi categorizada como uma aia, né, que significa então que a única função dela é procriar. Então ela é dada para um cara casado e ela é forçada a transar com esse cara para procriação, né, para que ele tenha um herdeiro. E a gente vai acompanhando então a história dessa mulher e como que ela vai lutar pelos próprios direitos. É um livro que eu sempre quis ler e eu sempre fico enrolando para ler. Inclusive esse livro tá aqui na minha estante, tá até no plástico, mas esse ano ele vai sair do plástico em nome de Jesus. Um livro que eu não tenho na minha estante, mas que eu preciso adquirir esse ano é Laranja Mecânica. É um clássico esse livro, né? Tem filme desse livro. Eu nunca vi o filme, nunca li o livro, mas eu sempre tive curiosidade para ler e para ver o filme, né? Para fazer as duas coisas. E nesse ano isso vai acontecer, eu tenho fé. Mas aqui a gente vai conhecer a história do Alex. O Alex é um menino ali que ele está no meio de uma gangue de adolescentes e ele é capturado pelo Estado para fazer uma terapia de condicionamento social. Eu não sei como é essa terapia, como vai se desenrolar esse livro, mas eu fico super curiosa toda vez que eu vejo essa sinopse, porque eu fico curiosa sobre como vai ser essa terapia, né? Como que é essa terapia, né? Se é uma coisa mirabolante ou se é uma coisa mais razão, né? Então não sei, mas esse ano eu vou descobrir. Outro clássico que eu quero ler esse ano é 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Nesse livro aqui a gente vai acompanhar a história de uma família, né? E a gente vai vendo gerações em gerações dessa família e o crescimento e como as coisas vão mudando e como as pessoas vão mudando e como os filhos vão crescendo e o filho dos filhos vão crescendo e os filhos dos filhos dos filhos vão crescendo. E eu acho que vai ser uma história muito interessante pra mim, porque parece ser um romance de formação. Eu gosto bastante de romance de formação. Confesso que às vezes eu fico um pouco entediada, confesso, mas eu espero que isso não aconteça nesse livro. Ou que, se acontecer, eu ainda assim reaja, né? Coloque a coroa na cabeça e não deixe ela cair, porque eu acho que vai ser um livro incrível. Então eu espero que esse ano as coisas deem certo. Outro livro que eu sempre fui curiosa para ler também é o livro O Nome da Rosa. Esse livro sempre me atraiu pela sinopse dele, porque parece ser um livro que se passa em 1327, mas ele tem assuntos atuais que são morte e assassinato. Então, basicamente, ele vai contar a história de um mosteiro franciscano e paira a suspeita de que alguns monges estão cometendo heresias, né? Então, um cara chamado Guilherme, né, que é um frei ali, é enviado para investigar essas coisas, né? Mas a missão dele é interrompida, por quê? Porque excêntricos assassinatos estão sendo cometidos ali naquela região. E 7 monges são assassinados em 7 dias. Então, ele vai, ao longo da história, tentar descobrir
descobrir e tentar desvendar esses assassinatos, né? É uma história com uma sinopse que é atual, né? Que são assassinatos em investigação. Então eu já tô acostumada com esse gênero, mas eu não sei como vai ser um clássico falando sobre esse gênero, né? Então eu fico muito curiosa pra saber. Eu espero gostar muito desse livro. E o último livro que eu tenho aqui na minha estante que eu quero ler esse ano é Dom Casmurro, do Machado de Assis. Eu já li Memórias Póstumas de Brás Cubas na escola, mas não lembro muito bem de como era. Então esse ano eu quero ler alguma coisa de Machado de Assis e eu decidi que vai ser Dom Casmurro, que é um livro que eu já tenho aqui na minha estante. Nesse livro, então, a gente vai conhecer a história de Bentinho, né? Aquela história de Bentinho traiu o Capitu traiu o Bentinho, mas a gente vai conhecer a história de Bentinho, né? Ele vai, ao longo da história, pelos desígnios da mãe dele, que é ser padre, então ele começa um seminário. Só que ao longo da história ele conhece Capitu e se apaixona pela Capitu. Então a gente vai vendo ao longo da história como que vai ser a história desses dois, né? Se o Bentinho vai virar padre mesmo, se o Bentinho vai ficar com o Capitu, quem traiu o Capitu, quem traiu o Bentinho, se traiu, se houve traição ou não. Então é um livro que eu tenho curiosidade pra ler e que esse ano vai dar bom. Bom, gente, esses foram os meus 7 clássicos que eu pretendo ler em 2024. Me conta aqui embaixo se você já leu algum desses livros. Se você quer ler algum desses livros, me conta também as metas que vocês fizeram para 2024. Espero que vocês tenham gostado desse vlogmas de hoje. Se você gostou, já aproveita e curte o vídeo. Se inscreve no canal aqui também se você não é inscrito. E ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo que sair por aqui. Lembrando que eu vou deixar o link para a compra desses livros aqui na descrição. Comprando com o meu link você me ajuda com uma pequena comissão. Não paga nada mais por isso, mas apoia meu trabalho aqui na internet. Mega beijo pra vocês. Tchau, até o próximo vídeo.